Eu sou uma pessoa que eu atuo, eu fico muitos anos atuo, eu morei em desafios públicos. Então, por que não fazer uma chamada pública com o meu nome? Por que não vir aqui? Isso vai tirar da estaca 0, no máximo da estaca 50. E possibilita que eu tenha como dar prosseguimento na minha vida, que não seja apenas o acuamento por conta do aluguel. Eu já fui presa muitas das vezes, eu precisava conseguir dinheiro do aluguel, que é todo mês. A gente fala de dinheiro, é uma vergonha. Nossa dignidade vai a zero. Zero quando a gente fala de dinheiro. Porque o dinheiro, ele é mais importante do que as nossas vidas. Eu não quero mais morar na rua, não quero morar na casa de ninguém, de favor. Eu não quero também ter que enfrentar um aluguel que vou conseguir pagar na minha vida. Eu não consigo emprego. É difícil andar pela rua. É um grande evento a gente sair pela rua. Quando a gente pode atacar de todas as formas, ainda tinha isso, sistema agravante. A gente já não é capaz de provar a nossa inocência. A gente não hoje falar que nós temos ódio, que nós temos raiva, a gente tem que falar que está bem. Hoje eu me vejo questionando como é o lugar no mundo. O lugar é frequentado principalmente por turistas estrangeiros, que pagam diárias de até R$ 1.000. O território de 130 quilômetros quadrados, ela precisa de muito espaço. Um dos pontos mais frequentados pelas pintadas, qualquer sinal de movimento na margem é bom parar e olhar melhor. São soltas com muito cuidado. A situação é de risco. A contagem do Cerrado de Goiás é feita por essas câmeras, colocadas no Parque Nacional das Emas, praticamente nasceu aqui, chegou com o óculos. Eles disseram que a pintada estava ocupando uma casa vazia, sugerindo que talvez fosse possível filmá-la em sua residência. Não deu certo. Hoje, ela vive no México, na América Central e em quase todos os países da América do Sul. As câmeras captaram, ela estava mesmo lá. Tivemos de voltar ainda uma vez, mas não andava sobrando coragem. Então a gente quer proteger os jovens, para proteger elas. Ela precisa de uma dieta rica em calorias, seu papel é fundamental. Ela é responsável por garantir que seu grupo fique saudável. Se não tiver nenhum pé frio aqui na equipe, nós vamos avistar a bicha e vai ser agora. Vai, agora! Um dos pontos mais frequentados pelas pintadas, que a gente separou com ela parada nessa região aqui, e ela estava totalmente inerte, bem focada no que ela queria, abaixada no ponto de ataque. O rastro da pintada está bem visível. A bichona lá do lado, daqui dá para ver de novo que eu estou achar.
cada pelagem são únicas. Sua pele foi muito apreciada ao longo da história. Somente reis e soberanos podiam vestir sua pele manchada. Esta caçadora feroz embosca suas vítimas. Ela é capaz de escalar, nadar e matar com uma única mordida. A fêmea vem na direção do pessoal e os pescadores estão pisados. Eu vou estar. Ela chegou com o facão e ela te enfrentou. Ela enfrentava. Eu não ameaçava de vir, eu ameaçava de vir em cima de outro. E eu queria, né? Porque você vai fazer o quê? Não, eu sozinho. No dia seguinte, pela manhã, finalmente ela veio levantar. As orelhas estão sempre acompanhando todo o barulho e movimentação e ela está fixa em vocês. Olha fixamente e se prepara para atacar. Veja a gana com que a fêmea parte para o ataque. Nesse barranco aqui, houve um buscar. Macho e fêmea estão na praia namorando. Numa cena rara, a fêmea parece inquieta. Anda para lá, para cá. Agora decide atravessar o rio. O macho vai atrás. Circula no meio da vegetação das margens. Nisso, um macho novo aparece, querendo fazer parte. Vai dar briga. Foi a hora que ela veio essa coisa. E ela demorou 9 segundos de relógio, mergulhada, sem ligar para um ferimento na cara. Vão nadar juntos outra vez. Rolam na areia da praia. Sim, rolam de novo. No fim, a fêmea, cansada e satisfeita, vai dormir num galho da figueira. O macho se escondeu. Eles não são lutadores natos. É o máximo de violência que consegue. Não é o suficiente para intimidar. A desgraça estava feita. Quando o pessoal chegou, aí eu tive mais coragem. Aí vocês espantaram ela. Uma fêmea precisa aprender a dominar grandes espaços. Subir em árvores pode ser útil quando ela estiver na floresta. Mas o impressionante é que ela pega a sua mão, mas ela não aperta, né? O bicho de entrevista de perto é sempre cercado de mistério. Ela não deixa de ser um animal selvagem, uma fera. E só está com ela enquanto a gente está pertinho assim e só está segurando. Até eu que não tenho intimidade com ela, chamo e ela vem. E se o ambiente está em equilíbrio, como é o caso dessa região, ela não ataca o homem. Ela se acostumou com a presença das pessoas e virou a atração principal de programas de turismo. Muita gente
Os turistas italianos estão impressionados com o fato dela não se mostrar amedrontada com nossa presença. Vai contar muita história lá na Itália, hein? Um abraço, beijo, preto, carinhoso, pode ser até fatal, né? Eu sou minha, né? Então, é um abraço pesado. Agora, esse predador alfa é extremamente raro e difícil de ser encontrado na natureza. Bom, esse áudio que a gente ouviu agora é retirado do documentário Lugar Secreto, produzido em 2019, a partir de diversas reportagens e documentários que mapeiam a trajetória e as narrativas das onças pintadas no Brasil. Esse documentário ele busca retratar uma associação entre o cotidiano da onça pintada, a imagem de resiliência que a onça pintada carrega, e principalmente a confusão entre a identidade da onça quando a gente retira o nome dela e associa a sua presença com outros corpos também em resistência. No caso, a população travesti. Eu sou a Iná. Hoje eu apresento para vocês o dia 29 de novembro, Dia Internacional da Onça. E é o segundo ano desse projeto. Ano passado, eu estava interessada em propor uma data. Essa data seria o Dia Nacional de Proteção das Travestis no Brasil, pensando a necessidade de resolver um problema de perseguição, de extinção e todas as políticas de extermínio das travestis no Brasil. O Dia Internacional da Onça ele é recente e foi organizado com a busca de movimentar e engajar outros países na luta e na preservação da onça pintada. A onça pintada é o maior felino das Américas, sendo o maior felino da América Latina. Esse felino, essa fera, essa onça, assim como as travestis, carregam uma identidade de resistência na América Latina. Hoje, o Dia Internacional de Proteção das Travestis é como qualquer outro dia, um dia convencional para todos nós. Um dia comum e sempre um dia feliz. Mas quando a gente olha para esse cartaz, que foi produzido em Lambe e espalhado na Rocinha do Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo, e agora aqui compartilhado na internet.
o importante da gente pensar, a partir dessa primeira experiência do ano passado, é a necessidade da nossa construção de datas. A data, dia 29 de novembro, ela se institui como uma data internacional. Isso quer dizer que todos os eventos relacionados ao dia 29 de novembro são produzidos e engajados pelas lideranças no mundo inteiro. É inquestionável como os noticiários lá fora entendem a situação do Brasil em ser o país que mais mata pessoas trans, travestis, LGBTs no mundo. O projeto se inicia com um informativo chamado Informativo Onça. São esses folhetins que trazem um mapeamento da situação da população travesti no Brasil. No caso desse folhetim, Informativo Onça busca trazer informações básicas de existência da população travesti. No caso, índice de mortalidade, os direcionamentos que o governo e toda a população brasileira precisam lá, para que a gente comece a diminuir um número que é crescente de assassinatos travestis no Brasil. Talvez pensar uma inserção, uma construção de datas seja utópico. Utópico no sentido de que, muitas vezes, o nosso cotidiano acaba indo de choque com as estruturas no qual a gente vive. Muitas de nós trabalhamos incansavelmente para conseguir o mínimo, e ainda assim, isso não é nenhuma garantia de vida. Então, a gente continua buscando diversas práticas para que nós mesmos possamos produzir a nossa potência de vida. Já que não nos provém, já que nos colocam numa relação de extinção, então tomamos agora outras táticas para nos mantermos aqui, seja esse território chamado Brasil, seja esse território chamado Terra de Travesti. Pensar, então, numa data que seja utópica, essencialmente utópica, e que seja transgressora, que seja desleal, que seja uma data utópica que seja desleal, que seja totalmente contraditória, que se insira em uma outra perspectiva do que seria uma data oficial no calendário do país. Essa lógica de se inserir dentro de um calendário vem muito numa pulsão de pensar outras práticas de existência e de vivência. Quais seriam, então, as novas datas? Quais seriam os feriados travestis? Quais seriam, então, as métricas que regeriam os nossos passos ao longo dos meses, para que, possivelmente, em uma existência de dias contada em meses, reunidas em anos, partindo de séculos, a gente possa persistir, existir e seguir, terminando outras datas. Existem datas importantes dentro das relações de existência e da população travesti no Brasil, como o dia 29 de janeiro, outro dia 29, que é o dia da visibilidade trans e travesti no Brasil. O Dia Internacional, na verdade, da visibilidade trans e travesti. Recentemente, nós tivemos o dia 25 de novembro, uma data
que é com a intenção de cessar e diminuir a violência contra a mulher. Foi uma data muito importante para que a gente pudesse entender a urgência de, mesmo que a população travesti não esteja em uma busca de reivindicar o local de mulher, ainda assim se utilizar de uma data que percebe, entende e busca outros processos de feminilidade, outros lugares de mulheridade e as travestilidades, como então proteger a população travesti. A onça, assim, é uma imagem de resiliência no território brasileiro há muitos anos. Aqui a gente tem uma imagem do coletivo Monstruosos, que usa a imagem da onça como um índice da sexodissidência. Obviamente, são necessárias diversas datas, são necessárias inserções de outros marcadores, para que então a gente possa ocupar um mês inteiro de dias que a população se volte contra os assassinatos das travestis. É inquestionável que trabalhar com dados de mortalidade, se engajar em uma prática que a primeira vontade é informar e engajar as pessoas com uma luta tão importante como essa, ou principalmente confundir as pessoas sobre que imagem então elas observam. Se somos invisíveis, podemos então nos transmutar, podemos então nos ver e nos encontrar em outras existências. Recentemente, numa entrevista à Arlequina Manhattan, uma artista do Rio de Janeiro, ela apresenta sua pesquisa com a cobra coral e ela diz algo muito bonito quando ela sinaliza esse lugar de diferença e desumanização que a cisgeneridade tem em cima das cobras travestis. Não somos humanas, não somos detentoras de nossas identidades, apenas nos identificamos com, a partir dessa perspectiva cis-heteronormativa. Assim, a pergunta é, então, que outras existências, que outros seres que não humanos, então, estamos próximos? Em que lugares nós podemos nos reunir com outros seres vivos, com outras existências, com outras materialidades que não só essas humanas que no qual nós não pertencemos? A onça é uma imagem de resiliência. Essa imagem não só é partilhada, obviamente, por todas as travestis, pela população trans, pela América Latina, mas assim como os povos originários. Aqui a gente tem o livro A Onça Protetora, de Jucarman Krenak, que no livro a gente tem uma transcrição de um conto no qual o pai dela contou ao longo, enfim, da sua vivência na comunidade. A história, ela traz um conto de um indígena que se transforma em onça. A trajetória desse indígena em busca de entender-se em resistência e, assim, se transfigurar, se transformar em uma existência híbrida, uma existência que não apaga seu outro local sem uma vontade de corte, assim como uma transhumanização, como uma troca de pele, como uma partilha entre o corpo indígena e o corpo feminino. Outra imagem que tanto me enche os olhos é o trabalho do
do Denilson Manila, o Pajé Onça. Nesse trabalho, Denilson percorre as ruas de São Paulo, caçando como um pajé onça. Esse trabalho, ele, ao mesmo tempo que lida com a ironia das perspectivas desse corpo estranho no espaço urbano, ele, pelas palavras de Denilson, ela é um trabalho que busca pela contradição, não só entre um mundo no qual hoje nós entendemos que não nos cabe em totalidade, um espaço que de longe está hábil a receber os nossos corpos, junto com outro espaço, esse segundo espaço de vivência do Denilson, que é um espaço com seus parentes. Assim, reunindo esse encontro e essas contradições, o trabalho Pajé Onça, de Denilson Manila, constrói quase como que um percurso ficcional no qual o Denilson consegue sinalizar diversos processos entre ser indígena artista, percorrer espaços de legitimação na arte e, ao mesmo tempo, com esses espaços, inserir, exigir e apresentar questões que são de acesso, de oportunidade e de preservação de toda uma tradição. Evitando o uso de imagens violentas nessa palestra, eu decidi em alguns momentos escrevê-las ao invés de mostrar. Inquestionável como o olhar da sustentabilidade é precário à nossa existência, a nossa presença é vista com um olhar pejorativo. Então, convido a todo mundo que estiver nesse momento no Zoom, oi, gente, eu queria descrever para vocês uma imagem de 3 homens. Esses 3 homens têm a mesma altura, o mesmo corte de cabelo, mas são bem distintos entre si. Eles seguram uma onça, tem em média 3 metros. Essa onça, ela está morta. Os 3 homens são caçadores, e essa imagem circulou no Facebook em 2018, uma tentativa de encontrar esses caçadores, o que é muito difícil. No Brasil, a gente tem uma prática dentre a caça de onças pintadas, que é devido a circunstâncias de crime, os caçadores normalmente deixam os restos menos importantes da onça em situação de abandono. É comum os caçadores deixarem as cabeças das onças, que são as partes mais difíceis de se conservar. É muito comum nos noticiários o uso pejorativo das nossas mortes, um anúncio de assassinato de diversas travestis é sempre um deleite assistir metade. Então, convido agora a gente a imaginar uma reportagem que ano passado chocou muitas pessoas,
mas cotidianamente ainda acontece. No noticiário, o seu título diz: homem mata companheira travesti e arranca o seu coração. Na mesma semana que esse assassinato aconteceu, foram encontradas a cabeça de uma onça. Não, brasileiro. A possibilidade em diversos relacionamentos afetivos que estruturalmente nos tiram o direito de estar viva. Essa ainda é uma realidade de nós travestis no país. É inquestionável que mesmo em um relacionamento que esteja se questionando, se estruturando pela troca, que num país como este, em uma questão de segundo, pode-se decidir se a vida de uma travesti ou não vale a pena. É comum em muitos dos assassinatos que os parceiros culpabilizem a vítima simplesmente pela sua existência. É uma questão de valor. É uma questão de valor onde a gente ainda tem que se relacionar com o cálculo da cisgeneridade dentro da nossa existência. Essa é a moeda de 50 cruzeiros reais. Essa moeda ela foi produzida em 1993 e no primeiro semestre de 1994. Ela foi rapidamente substituída pelo novo sistema de moeda que nos trouxe a essa nota de 50 reais. Falar da relação de consumo de pornografia trans parece muito um clichê. Parece uma estrutura que já vem sendo repetida há muitos anos, mas ainda é uma realidade inquestionável. Enquanto a existência de um corpo travesti também se dá por uma questão de valor, a cisgeneridade, que insiste em ver um custo em se relacionar, não só financeiro, mas de risco. Estar com nós é um risco de status, estar com nós é um risco de vida, estar com nós é um risco onde a gente propõe a morte diária da cisgeneridade. É possível, ainda assim, pensar na existência travesti no território brasileiro como uma pulsão de morte à branquitude. A resistência de todas nós travestis é uma busca por transfigurar as noções de existência no país. Essas relações, transações, possam-se dizer, onde no caso a cisgeneridade decida te olhar com humanidade, pessoa detentora de humanidade, observar tua existência enquanto travesti, o que é muito difícil, ainda assim estará podendo decidir se sim ou não, se há valor para ser tratada como tal, se é existente. Em um trabalho da Guilhermina Augustini, também do Rio de Janeiro, assim como a Argentina, nós temos a inserção do conceito de ciborgue, assim como a transhumanização do corpo travesti com a figura da onça. Então, ser onça é também ser ciborgue. No seu texto, Ciborgue e Transsexualidade, um desvio político, Guilhermina diz: o ciborgue incomoda as formas de natureza, cultura. Também se coloca enquanto uma forma possível, uma conexão entre o objeto, corpo e
tecnologia, uma abertura de sujeitos, agentes, sistemas e territórios, inventivos enquanto formas de tecnologia de vida. O ciborgue estilhaça. Por conta do acontecimento discursivo que emerge e se inscreve no objeto corpo, ao significado que damos a esse objeto construído por meio de tecnologias e materialidades que foram desenvolvidas por fontes de interpretação em seus respectivos pesos históricos e tecno-orgânicos. Ciborgue marca o desvio político. Obviamente, a gente poderia escolher qualquer animal. É importante que a gente não se limite nunca a uma associação que busque totalidade ou uma transfiguração da nossa própria existência que subverte, mas ainda nos solidifica. Nós não somos uma matéria consistente, nós somos fluidos. Nós não somos apenas um corpo, nós somos múltiplos. A minha existência enquanto travesti, ela não se define em mim. Ela é uma partilha com outros. Às vezes, galinhas, às vezes vacas, às vezes capivaras, às vezes girafas. Algumas onças, e sempre felinas. Como, então, pensar a identidade travesti e como a identidade travesti se edifica como uma identidade de gênero? Como essa construção um espaço de contradição também. Essa proposta do dia 29 de novembro se baseia dentro também das contradições. É a possibilidade de olhar para esse mapa e não entender do que se trata essas demarcações. Esse mapa pode ser tanto da mortalidade da população travesti, esse mapa pode ser tanto da presença da população travesti, esse mapa pode ser também uma demarcação de onde as onças se encontram no país. No caso, esse mapa marca os territórios de risco da existência da onça pintada. Algumas imagens das onças pintadas na internet. É interessante a gente poder construir um imaginário que seja também partilhado com uma subjetividade que não seja apenas do nosso gênero, né? Somos mais do que travestis também. Assim, observar um animal e tentar se identificar com as suas práticas, projetando humanidade nesse animal, obviamente, é uma conversa de um lado só. Mas a internet está cheia de conversas unilaterais e uma perspectiva onde o meme não define, não demarca completamente no quais são os caminhos, quais são as informações, quais são as origens dessa imagem ou desse conteúdo viral. É interessante que aí a gente também tem um terror
a cisgeneridade. Quando as nossas definições não trazem traduções, quando os materiais que a gente apresenta não necessariamente são apenas documentais e não são oficiais à cisgeneridade. Então, outras imagens possíveis para pensar a onça pintada e as travestilidades são esses três vídeos que eu separei para apresentar. São notícias como a de Kevin da Silva, como de Dandara, como de Chico Povo e diversos outros nomes. São essas existências partilhadas, são essas dores compartilhadas que nos marcam em resistência ainda. Acho que ainda estamos longe de nos vermos donas de nossa existência no país onde a gente ainda tem esse número de assassinatos. Esse dado é do ANTRA, e é um dado alarmante. Pensando que do ano passado para cá, o Brasil aumentou 22% de assassinatos de pessoas trans em relação a 2019 inteiro. Esse ano nós tivemos eleições municipais e a presença das travestis, pessoas trans, foi inquestionável. Na próxima reportagem, eu peço que a gente preste atenção no tom que marca as eleições desse ano. A importância que a cisgeneridade dá para marcos de engajamento, de transformação e propagação de informação que busca tornar mais acessível os processos de eleição. Um lugar onde candidatas trans estão engajadas em uma conversa direta, que não há distanciamento entre o que está sendo proposto e a prática dessas candidatas. Obviamente, a gente tem que sempre se preocupar quando
qualquer candidato se utiliza unicamente de um viés identitário como moeda de troca no processo de eleição. Mas, nesse caso, nós temos outro índice alarmante. Daram mais espaço aos candidatos negros, mulheres e trans. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais viu o número de vereadores trans e travestis eleitos mais que dobrado. De quase 300 candidaturas monitoradas, 27 foram eleitas. Em 2016, tinham sido 8. Em São Paulo, Érica Hilton, do PSOL, e Tami Miranda, do PL, estão entre os vereadores mais votados. Linda Brasil, do PSOL, foi a vereadora mais votada de Aracaju. É uma forma de fazer com que outras pessoas se sintam inspiradas e que a gente possa contribuir com a transformação da nossa sociedade. A trans Duda Salabert, do PDT, quebrou o recorde em Belo Horizonte. Foi eleita vereadora com mais de 37 mil votos. Então, quando Belo Horizonte escolhe uma professora e coloca a professora no centro da política de BH, como a mais votada, isso é um recado que a cidade dá para os políticos, da importância da educação para transformar a sociedade. Eu vou repetir para que a gente possa entender o demarcador na reportagem. Verdade. A trans Duda Salabert, do PDT, quebrou o recorde em Belo Horizonte. Foi eleita vereadora com mais de 37 mil votos. Então, quando Belo Horizonte escolhe uma professora e coloca a professora no centro da política de BH, como a mais votada, isso é um recado que a cidade dá para os políticos, da importância da educação para transformar a sociedade. Na reportagem, a professora Duda Salabert é apresentada apenas como a trans. Isso é um sequestro da nossa identidade, da nossa subjetividade. A professora Duda, no qual se apresenta como professora, é um marco gigantesco nas eleições desse ano, assim como a eleição de Érica Hilton e diversas candidaturas que conseguiram ser elegidas em 2020. Obviamente, a instituição de um calendário nacional que seja voltado para a proteção da população travesti, de longe, um pensamento ficcional. É como a construção de um roteiro de ficção científica, onde a questão é quem protege as travestis no Brasil, ou quem protege as travestis do Brasil. Instituição, então, para além de uma palavra apenas que se relacione a prédios, a governos. Instituição como a palavra de início, a palavra que instaura, edifica, uma palavra que anuncia um princípio. No Brasil, nós temos diversas casas de acolhimentos à população travesti, que no qual ainda uma urgência, porque elas não conseguem acolher todo mundo, então novas casas se fazem necessárias. Nós temos, por exemplo, a Casa Nem no Rio de Janeiro, a Casa Chama e a Casa 1 em São Paulo. Nós temos a Casa Aurora em Salvador, a Casa Transforma em Fortaleza, o Instituto Transver em Recife. Esses institutos, essas casas, essas ONGs, esses grupos que visam proteger e gerar acesso para a população travesti, então instituem o início de uma nova construção de um estatutos
de existência no país para a população travesti. Assim, para finalizar a apresentação, eu gostaria de trazer uma reflexão acerca do lugar da travesti na construção da sua própria imagem. Nesse vídeo, nós temos o Instituto da Onça. Aqui eu convido a todos a pensar, visualizar e transformar um noticiário sobre a onça em um noticiário sobre a população travesti. Dar uma madeira, ensinar nos primeiros passos, preparar para o mundo. Não é, Tadeu, um trabalho lindo, hein? Mas a próxima reportagem não fala de crianças. Fala de onças, ou no máximo crianças. Crianças. E de um emocionante esforço para preservá-las. Você ficaria tranquilo vendo seus filhos brincarem com um bichinho desses? O Thiago, ele participou intensamente da vida dos filhotes, enquanto filhotinho dele. Ele só está com ela enquanto a gente está pertinho assim e tenta estar segurando. Que família é essa que cria onças no quintal de casa? Ela acabou de tocar de edição e ela está numa fase de ficar testando os dentes dela. É uma brincadeira sem graça. Não vai testar dentes na cabeça, não. Não. A situação é de risco, mas Leandro e Ana são especialistas no assunto. Eles e o pequeno Tiago moram no Instituto Onça Pintada, em Goiás, dedicado à preservação do maior felino da América. Mas o impressionante é que ela pega a sua mão, mas ela não aperta. Né? Agora, a Dada Humana deve, por algum momento que lembrou da infância dela, nós tratamos dela cuidando da mamadeira, então ela agiu até para mim. Só mostrei. Aqui. Você está carente? Leandro é o responsável por um projeto inovador no Brasil. A ideia surgiu quando ele começou a cuidar dos filhotes de onças mortas por fazendeiros. Nós resolvemos fazer esse trabalho pioneiro e testar se seria capaz a gente, o ser humano, criar esses animais, dar a oportunidade de eles caçarem, fazer o papel da mão deles e voltar à natureza. Em suma, ensinar uma onça a ser onça. Fora as piadas de gênero, sem graça, o tom fraco de uma reportagem da Rede Globo e, obviamente, o uso simbólico de imagens da onça pintada em busca de construir uma relação de intimidade e de desejo com a preservação da onça pintada. Obviamente, se relacionar e preservar um animal é mais fácil do que preservar uma travesti. É uma população no qual também não abaixa a cabeça, existe uso das garras. Para encerrar, eu trago esse dado, como sempre nas reportagens, a onça é descrita pela sua pele, pelas características da sua cara, do seu rosto, em palavras de completo desejo. A onça pintada é sempre macia, mas feroz. A onça é sempre resistente, mas questionadora. A onça pintada é um animal de completo desejo. É um animal que traz medo. A onça pintada é um animal solitário. A onça pintada é
um animal em resiliência. É isso. Eu encerro, então, a apresentação com as imagens, cada um por si.